Fala, Trip! Seja bem-vindo ao Líder que Decola. Nesse programa, eu ajudo líderes a serem reconhecidos e desbloquearem o próximo passo na carreira com o equilíbrio emocional. E hoje eu vou te ajudar a superar 3 crenças que estão te sabotando e bloqueando o próximo passo da tua carreira e o teu modelo de liderança. Antes da gente começar a tratar sobre esse tema que é super bacana e polêmico também ao mesmo tempo, eu queria que a gente pudesse se conectar com um conceito sobre crença e referência. Na verdade, se a gente for parar para pensar, e se você for parar para pensar, ao longo da nossa vida, a gente foi sendo influenciado por conta de ambientes que a gente viveu, e esses ambientes disseram pra gente quais são as referências que a gente tem sobre uma determinada coisa e também fizeram com que a gente acreditasse em determinadas coisas. Ou seja, nas nossas memórias, nos nossos filtros, tem algumas crenças, aquilo que a gente realmente acredita, e também referências. E observa, em geral, isso vem do ambiente que a gente viveu, do ambiente em que a gente vive. Então eu queria conectar esse primeiro conceito para a gente entender que, imagina, se eu pudesse te pedir para se imaginar aqui, aqui em Curitiba, mas no interior do Paraná, na fazenda da Dona Joana. Você consegue se projetar para esse lugar? Dificilmente. E por que dificilmente? Porque você não tem, você até pode imaginar o que é uma fazenda, mas o que você vai imaginar o que é uma fazenda com base nas referências que você tem? Dificilmente você vai imaginar exatamente essa que eu tô falando. Por quê? Porque talvez você não tenha referência para trazer essa memória. O que eu quero dizer é que quando a gente tá ouvindo, está sendo estimulado pelos ambientes, a gente começa a ter referências sobre determinadas situações, determinados ambientes. Então, o que eu queria demonstrar para você é que, se você consegue hoje interpretar algo ou trazer algo para você, é porque, de algum modo, isso está dentro do teu mapa aí de referências e mapa de crenças. E aí tem uma coisa que as pessoas falam, né? Ah, crença limitante, não crença limitante, crença não limitante. Toda crença é limitante, né? Por que eu quero dizer para vocês isso, por exemplo? Eu sou cristã, então eu acredito em Cristo. É o que eu decidi, é uma escolha religiosa, por exemplo. Isso me limita a acreditar em Cristo, certo? Então, o que eu acredito, que é a minha crença, me limita a acreditar em Cristo. Bom, o que eu quero dizer pra você é que, às vezes, a gente fica com essa mentalidade, nossa, será que eu tenho um monte de crenças limitantes, etc. Enfim, tá na moda, né? Mas o que eu queria dizer pra você é que todos nós e toda crença é limitante. Agora a gente precisa entender o seguinte: se ela me limita, mas está me direcionando para onde eu desejo, para os meus objetivos, ou seja, é uma crença que na verdade me coloca dentro de uma reta, de um rumo, né, por exemplo, ou é uma crença que está me desconectando totalmente daquilo que eu gostaria. Então a gente começa a entender e aprofundar um pouco mais nesse conceito. E é interessante quando a gente traz esse conceito, porque muitas vezes a gente fica querendo eliminar as crenças da nossa vida. O que, na verdade, se a gente for parar para pensar por esse ponto, que crenças também podem te orientar e te levar para um próximo nível de carreira, por exemplo, você pode construir crenças e referências, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou te dar um exemplo, né? Se você for parar para pensar nas referências que você tem, nas crenças que você tem sobre liderança, basicamente elas foram construídas ao longo dos ambientes em que você passou. Então, pelas empresas, pelos líderes que você já teve, pelas formações que você fez, ou seja, a sua memória, ela tá cheia de um repertório de modelos que você reproduz, né? Ou você faz igual, ou você olha e fala, nossa, esse modelo não é o que eu gostaria e eu vou reproduzir de uma forma diferente. Eu vou trazer aquela memória e vou falar, ó, isso eu não quero e vou fazer de forma diferente. Então, sempre tem o contexto referência. Agora a gente precisa começar a conectar para que a gente possa entender como que essas crenças e como que essas referências afetam o nosso dia a dia, o nosso crescimento de carreira e principalmente como a gente lidera, o nosso modelo de liderança. E aqui a gente traz um conceito que é: as crenças, a gente está falando de algo que é bem profundo, que é bem enraizado, são as nossas memórias. Então é algo que nem sempre eu consigo acessar voluntariamente. Nem sempre a minha mente vai lá e fala, opa, tô ali indo buscar uma crença. O que eu queria te provocar é para que você pudesse entender, assim como eu, todas as pessoas também têm as suas próprias. Isso faz de nós, né, termos filtros diferentes. E a gente tá trazendo aqui um contexto do que a gente fala já, daquele conceito, né, mais aprofundado de habilidades. Quando a gente consegue olhar e enxergar as nossas diferenças e as nossas crenças, a gente consegue ir para um nível mais profundo de desenvolvimento de habilidades. Por quê? É como se a gente estivesse tratando a causa raiz do nosso comportamento, a causa raiz da forma como a gente age. Por quê? Se eu ajo com base naquilo que eu aprendi, naturalmente eu vou estar atuando realmente
na origem de todas as coisas, que são as nossas referências e são as nossas crenças. É com base nisso que a gente vai moldando e vai ajustando o nosso modelo de liderança e, naturalmente, também o nosso crescimento de carreira, projetando os nossos próximos passos, né? Então, por exemplo, recentemente, inclusive eu conversei com uma pessoa que ele era uma pessoa que ele era um negro, e ele falou, Thaís, olha, eu nunca vi nenhum diretor negro, né? E eu queria ser esse cara, né? Eu quero projetar, olha, eu não tive essa referência. Então, por eu não ter tido, eu quero ser pioneiro nisso, eu quero evoluir, eu quero realmente trazer me colocar nesse papel, né? Eu me lembro também que na época que eu trabalhava na indústria e eu ia assumir novas posições, eu lembro que eu não tinha visto nenhuma mulher nas posições que eu acessava, não tinha visto mulheres novas e eu tava ali. Olha que interessante, por mais que a gente não tenha tido referências, a gente pode construir, só que a gente só constrói a partir de um novo repertório, a partir de uma nova sensação de possibilidade. Então, você só vai conseguir avançar e desbloquear o próximo passo da tua carreira dentro de um modelo de liderança sustentável quando você conseguir se projetar para esse lugar, trazer esse reforço de crenças e referências que realmente seja possível que você avance e alcance esse novo patamar. Dito isso, o que a gente está falando aqui é o desenvolvimento de habilidades mais profundas, a gente chama de deep skills. E essas deep skills são as características emocionais, é a forma como a gente emocionalmente lida com determinadas situações, determinados processos e determinados avanços dentro da nossa carreira, para que o nosso modelo de liderança ele seja tratado sempre nessa raiz, naquilo que a gente realmente sabe. E eu falo muito, por que, Thaís? Vale a pena a gente parar para pensar nisso, porque isso vai trazer muito mais velocidade com uma direção adequada, que é o que a gente entende que é o suprassumo da excelência, né? Quando eu tenho uma direção e quando eu tenho velocidade. Eles dois juntos, né? Eu sei que eu posso pisar no acelerador, que eu tô indo pro caminho certo, é excelente. E quando a gente trabalha o contexto emocional, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças e referências, é exatamente isso que a gente está fazendo quando a gente pensa em projetar a nossa carreira, quando a gente pensa em aprofundar num grau de liderança e se tornar um líder altamente reconhecido. Agora, o que eu queria trazer para vocês que incrível, né? Quando a gente fala aqui 3 crenças, nossa, Thaís, 3 crenças. Essas crenças, se a gente for parar para pensar, o que são, né? De fato, essas crenças, e a gente confunde muito. Por exemplo, vou dar um exemplo para você que é muito comum eu ouvir, tá? Eu não sei se você já ouviu ou se você já falou. Né? Existe uma crença que eu já ouvi algumas vezes, assim, ó, só cresce quem puxa saco do chefe. Você já ouviu isso? Que só cresce quem puxa saco do chefe? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso ou em outras conotações. O que é isso? O que a gente está falando que isso é um processo? Isso daqui é uma crença. Por quê? Porque isso acontece em 100% das vezes? Não, né? Isso às vezes é até uma exceção, mas acaba que isso emocionalmente afeta tanto a gente quando a gente vê que acontece, que a gente enfia na nossa cabeça e essa emoção armazena essa memória de uma forma tão intensa que a gente acredita que é assim com 100% dos casos. Então, o que eu quero dizer? Que uma crença, ela vai ser uma crença quando não acontece em 100% dos casos. Ou seja, Thaís, eu acredito até que isso aconteça, que realmente tem gente que puxa o saco do chefe e cresce. Mas não é talvez a maioria. Não é talvez nem 1/3 aí do que aconteça. O que eu quero dizer pra você é que isso é uma crença. Como essa, a gente tem várias. O que são crenças, então, Thaís? São coisas que a gente acaba repetindo. Imagina se você repetir essa crença pra você. Se você ficar acreditando que só cresce quem puxa saco do chefe, por exemplo, ou qualquer outra que você tenha na tua mentalidade, nos teus pensamentos, nas tuas referências. Imagina que, se você acredita nisso, ou você vai precisar puxar o saco do chefe para você crescer, porque é essa referência que você tem, ou você vai abominar isso. Você vai falar assim, cara, eu é que não vou crescer. Por quê? Porque eu não vou puxar o saco do chefe. Entende? Então, observa que a limitação nossa tá naquilo que a gente acredita. É importante que a gente conecte isso, porque não só você, mas a tua equipe também tem essa mentalidade. O teu líder também tem essa mentalidade, os teus pares também têm essa mentalidade. Que tipo de mentalidade, Thaís? Crenças, né? Que são fatores que vão limitar eles de se comunicar melhor, de te ajudar, de te dar informações, de te
trazer uma criatividade, enfim, são questões que limitam sim. Agora, imagina que a gente acredita, vamos imaginar que a gente acredita que a gente tem uma outra crença. A gente acredita que cresce quem é um líder que engaja a equipe. Opa, isso daqui também é uma crença. Por quê? Líderes que não engajam a equipe crescem? Crescem. Por mais que seja algo que pareça, na sua essência, bom. É isso que eu queria demonstrar para você. Também nos limita. Por quê? A gente vai acreditar que pra gente crescer, a gente tem que engajar a equipe. Thaís, mas isso não é óbvio? Não é isso que você ensina? Sim, mas o que eu quero demonstrar para você é que não é só isso. Às vezes a gente pega um ponto e acredita naquilo e aquilo acaba bloqueando a gente. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas é só para ilustrar que quando a gente pensa em limitação, não é só dentro de um contexto que pode ter uma conotação negativa ou que pode parecer negativo. É também quando você para pensar que crenças, coisas que podem parecer positivo, como essa, por exemplo, cresce quem é um líder que engaja a equipe, também pode ser algo que vai limitar a gente. Só que olha que interessante, esta limitação é uma limitação que me dá direção e que me dá velocidade. Ou seja, se eu acredito nisso, que cresce o líder que engaja a equipe, eu vou acelerar nesse processo, eu vou acelerar e vou engajar a equipe e naturalmente eu vou crescer. Entende isso? Então as nossas crenças, elas vão direcionar, elas vão dizer pra gente se a gente vai ficar parado, se a gente vai avançar, se a gente vai avançar numa velocidade maior, menor. O que eu queria que você pudesse conectar é que crença é algo que acontece e que nós damos o significado. E o que a gente precisa entender? E que eu queria trazer para você. Que crença é diferente de uma lei. Se eu pegar essa caneta e deixar ela cair, ela vai cair 100% das vezes. Por quê? Porque existe uma lei que chama gravidade. Então, vai fazer essa caneta cair. Crença é algo que acontece de acordo com a aleatoriedade. Então, por exemplo, eu acredito em alguma coisa, mas se em uma vez aquela coisa que eu acredito não acontece, aquilo ali não é uma lei. E muitas vezes a gente trata muitas crenças como lei. O que a gente acredita, a gente fala, nossa, isso é lei, é assim, sempre foi assim. Quantas vezes você já não ouviu aí no seu trabalho? Ah, mas aqui sempre foi assim. Isso é uma crença. Crença de quê? De acreditar que aquilo sempre foi daquela forma e vai continuar sendo daquela forma. Então a gente precisa começar a entender que crença, gente, é só o que a gente acredita. Só que o que a gente acredita tem base nas nossas memórias e nas nossas referências. E o mais perigoso, digamos assim, né, desse contexto é que a gente não acessa isso voluntariamente. Eu não falo, deixa eu pegar aqui uma crença. A gente precisa de uma consciência muito maior para que você tenha um equilíbrio, inclusive emocional, como líder, para que você possa enxergar o que está te atrapalhando e enxergar o que está te direcionando. Porque o que está te direcionando vale a pena acelerar e o que está te atrapalhando vale a pena pegar repertórios de novas crenças para construir outras e trazer novas referências para você. E aí o que eu queria trazer para você é para que então, a partir desse momento, você conseguisse conectar de que 100% do seu resultado hoje, e até do que passou, mas vamos pensar no hoje, ele tem origem, qual que é a causa raiz, qual que é a origem desse resultado? Naquilo que você acredita, no que você tem de referências. Eu costumo dizer que se você pegar uma pessoa que, é engraçado até a gente falar sobre isso, né? Mas se você pega uma pessoa que nunca teve acesso à internet, ela tem quase nenhuma referência como a sua. Isso é interessantíssimo. Tem vários estudos sociais falando sobre isso. Por quê? Porque ela tem muito menos estímulo. Tem regiões, inclusive, do mundo que até hoje, por incrível que pareça, não tem energia elétrica, não tem acesso à eletricidade. E vivem de uma forma totalmente diferente. Então, imagine quais são as referências que aquelas pessoas têm diferente das nossas. Então, referências, elas vão vir muito de culturas, de ambiente, de lugares. E as referências mais fortes, a gente fala que a gente constrói lá na primeira infância, que é quando a gente está fazendo a formação do nosso sistema nervoso. E lá, você começa a se conectar. E, em geral, a gente tem contato com quem mais, né? Os nossos pais, ou quem fez essa figura paterna, materna pra gente. Professores são figuras muito importantes de trazer referências pra gente.
avós, tios, enfim. E o que eu queria dizer para você é que o resultado que você tem é muito relacionado ao que você acredita, que são as suas crenças, e também as referências que você tem, sejam boas ou ruins. Então, começa a observar quais são os resultados que você vem tendo no teu modelo de liderança. Se você, por exemplo, é aqui a gente começa a pensar, né? Poxa, Thaís, tô estagnado, me sinto sobrecarregado. Tudo isso é resultado de alguma crença ou de alguma referência que você tem. Thaís, não tô conseguindo, por exemplo, engajar a minha equipe, não consigo me comunicar, tenho dificuldade de falar com pessoas difíceis. Tudo isso, gente, limita a gente. Tudo isso são coisas que a gente vai contando para nossa mente, que a gente vai acreditando e vai limitando a gente de avançar no nosso modelo de liderança, de ser reconhecido, de desbloquear o próximo passo da sua carreira. E quando a gente olha para todo esse contexto, a gente precisa se questionar e falar assim, caramba, eu tô onde eu gostaria de estar? Eu tô vivendo a liderança que eu gostaria de viver? Ou existem origens aqui das minhas crenças, dos meus pensamentos que estão me limitando? Aí sim vira algo que te limita, vira uma interferência no teu processo. Ou, caramba, eu preciso construir novas referências? Será que o que eu tô acreditando, as minhas referências, elas estão me levando para onde eu desejo? Será que elas estão me levando para o meu próximo passo ou estão me mantendo estagnado? Será que elas estão me levando para ser um líder que consegue ter tempo de qualidade ou estou me sobrecarregando? Então, isso tudo vai trazer para você uma identificação de, poxa, eu preciso rever as minhas crenças ou não. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, Thaís, será que é a hora de eu rever minhas crenças? Será que eu fico tentando achar de onde surgiu? Não, não precisa. É só você olhar para o seu resultado. Por quê? Porque o seu resultado é efeito, né? A gente lembra que as referências e as crenças, elas são uma causa raiz mesmo, né? O efeito dessa causa raiz são os nossos resultados. Quando a gente olha para eles, a gente começa a entender no que a gente está acreditando, quais são as nossas referências sobre determinadas situações. Vamos falar então das 3 principais crenças que podem estar te limitando a desbloquear o próximo nível da sua carreira e realmente ser um líder reconhecido, ser um líder que consegue avançar. E vamos observar se você já parou para pensar em alguma coisa nesse contexto. Vou te falar a primeira crença aqui, a nossa crença número 1. É o seguinte: primeiro, trabalho ou dever, depois, lazer ou diversão. Quando a gente olha para essa crença, primeiro trabalho e depois lazer, ela traz pra gente uma conotação, e eu não sei se isso acontece com você ou se você também pensa dessa forma. O que acontece quando a gente fala primeiro trabalho, depois lazer? Vamos parar para pensar na origem, né? Quantas vezes os nossos pais, figuras, professores, né? Primeiro você termina o dever, depois você vai brincar. Isso vai constantemente crescendo e vindo trazendo uma memória na nossa vida. Só que qual que é o efeito que isso causa para você? Vamos parar para pensar como que isso se reflete no teu dia a dia. Quando você olha para isso, primeiro, né? Aqui quando a gente coloca o primeiro trabalho, em que momento que ele acaba? Esse é o ponto, né? Quando a gente está na vida adulta, em que momento que a gente dá o espaço pro lazer? Qual é o momento? E aqui que vem a grande armadilha dessa crença. Porque ela até pode ser uma crença que vai trazer uma conotação de comprometimento, de responsabilidade, mas se a gente não cuidar, ela é uma grande armadilha, porque o trabalho ele nunca acaba, né? E se ele não vier em primeiro lugar, como que vai ficar a minha vida? E a gente sempre fala aqui, né, de ter uma carreira que sirva seus sonhos. Uma carreira que sirva a sua família, uma carreira que sirva você construir uma casa, uma carreira que sirva você fazer viagens, uma carreira que sirva você ter uma segurança financeira. Esse que é o objetivo. Então, quando a gente fala primeiro trabalho, o nosso cérebro, ele naturalmente ele tá entendendo o quê? Fala, cara, primeiro trabalho, antes de tudo, antes de qualquer coisa. E aí, quando a gente fala e depois de lazer, inclusive, a gente considera, quantas vezes, né? A gente não considera que a família é talvez o lazer, a saúde é talvez o lazer, e a gente fica, né? Primeiro trabalho, primeiro trabalho, primeiro trabalho. E isso acaba sobrecarregando a gente
E a gente sabe que uma mente sobrecarregada dificilmente vai conseguir acessar ideias, começar a olhar para a equipe, conseguir fazer ótimos planejamentos, pensar num próximo passo de carreira. Então, é uma grande armadilha se você já teve ou tem essa crença. Pode estar te limitando, se já não está te limitando. A segunda crença, essa daqui é muito boa, porque eu ouço com bastante frequência e eu já falei isso muito na minha vida. Então eu queria dizer isso para você, que é o seguinte: quantas vezes a gente já falou, já ouviu, não se pode ter tudo nessa vida. Ou você ganha bem, ou tem saúde, ou se cuida, ou tem lazer. Olha só, essa crença para o nosso modelo de liderança, ela é uma crença que é extremamente nociva quando a gente para olhar, olha, quando a gente fala, gente, mas calma aí, não se pode ter tudo nessa vida, né? Até para falar, poxa, não seja tão ambicioso, não seja tão sonhador, porque não se pode ter tudo nessa vida. Gente, dói no coração hoje quando eu ouço isso, porque eu sei que muitas vezes eu falei isso, né? Quantas vezes a gente achou que a vida ela vai girar em torno desse ou aqui, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu trabalho, ou eu cuido do meu filho, ou eu isso, ou aquilo. E esse ou vai fazendo com que a gente faça escolhas ruins. Por quê? Porque a gente acredita em algo que não se pode ter tudo. Então a gente começa a se contentar com o que dá para ter, né? Então quando você olha, por exemplo, para tua equipe, você olha assim, ou eu tenho saúde mental das pessoas, ou a gente tem resultados no prazo. Não, calma aí, não é assim. Né? Ou eu tenho uma equipe engajada e alinhada, ou eu tenho resultados entregue todos no verde, meus indicadores todos no verde. Não, por que não? Porque não precisa ser assim. Quando a gente começa a olhar para o hoje, a gente faz escolhas que elas vão travar a gente. A gente vai sempre precisar priorizar algo que não necessariamente a gente precisaria, se a gente soubesse lidar com essa crença. Então eu queria que você pudesse observar se isso também pode ou já está limitando o teu modelo de liderança. E a terceira crença que a gente vai falar aqui é algo que eu comento que para você ser um líder que realmente é reconhecido, e eu falo que é importante que a gente queira isso, né? Que a gente tenha uma ambição de deixar uma marca positiva na vida das pessoas, nas empresas, é bom pra gente, né? Só que agora a gente vai trabalhar para ser reconhecido intencionalmente. Só que vem uma crença que fala assim: quem se vende quer aparecer. Eu não sei se você já falou, ou já ouviu, ou já pensou, ou isso está internalizado em você. Quantas vezes eu ouvi, nossa, aquela pessoa ali fica se vendendo o tempo inteiro, ela quer aparecer. Quando a gente pensa nisso, o que a gente vai fazer? Poxa, imagina que você não é uma pessoa que queira aparecer. Você acha que você vai estimular você e a sua equipe a demonstrar resultados? A realmente vender aquilo que você faz? A realmente reproduzir, demonstrar para as pessoas, trazer esse volume de realizações para um outdoor, para uma apresentação, para realmente poder demonstrar tudo aquilo que você vem se esforçando, transformar o esforço em reconhecimento? Será que você vai fazer isso se você tiver essa crença de quem se vende quer aparecer? Quantas vezes a gente viu e teve referências de pessoas em algum momento da nossa vida que realmente aquela pessoa era uma pessoa meio, a gente fala, né, do charlatão. Caramba, nem foi o cara que fez aquilo, nem foi ele, foi alguém da equipe dele, e ele tá ali ganhando, né, o mérito por isso. Cara, ele é uma exceção, você não precisa fazer isso. Agora, muitas vezes a gente fica com essa crença tão enraizada que isso impede a gente. Tem gente que fala, puxa, eu não quero ser arrogante, por isso que eu não quero me vender. Só que isso são crenças que impedem a gente de fazer do modo certo, né, que impedem a gente de demonstrar o nosso resultado como líder e fazer com que a gente desbloqueie o próximo nível da nossa carreira. Isso, gente, tudo traz também pra gente uma falta de equilíbrio emocional, porque para pensar, você começa a ver as pessoas que às vezes não entregam no sentido de trazer tantos resultados quanto você, mas quando você vê, a pessoa ela tá demonstrando, ela tá tendo uma integridade na demonstração e ela tá conquistando novos passos. Você fala assim, uai, o que tá acontecendo? Por que comigo não acontece dessa forma? E aí começa a te abalar emocionalmente. Então a gente precisa começar a enxergar que crenças que acabam interferindo no nosso processo de liderança, no nosso processo de carreira,
elas vão sim ter um aspecto e um impacto emocional também na gente. Por quê? Porque elas vão limitar e a gente vai ter vários sentimentos e sensações que talvez não seriam o que a gente gostaria de ter. Já aconteceu com você? Você já parou pra pensar e falou assim, eu não vou ficar me vendendo, eu não vou ficar fazendo esse marketing, eu não sou bom em marketing pessoal, eu não sou bom em vender, né? E aí quando a gente fica, né, até mesmo, isso é uma outra crença, né, eu não sou bom em me vender. Quando a gente acredita nisso o tempo inteiro, é porque tem alguma coisa, a gente tem alguma referência que faz com que a gente se trave nesse ponto. E aí, naturalmente, ao invés de desbloquear, você fica bloqueado no próximo, no nível da carreira onde você tá. Uma sensação de estagnação, enfim. N coisas podem acontecer quando você acaba se limitando por conta dessa crença. O que eu queria trazer aqui para vocês, então, é que cada uma dessas crenças que a gente falou são crenças que vão direcionar o nosso modo de agir, o nosso comportamento. Então, a gente vai agir diferente se a gente tem crenças e referências diferentes. Então, se eu acredito que ou eu consigo ter uma equipe engajada, feliz, leve, ou eu consigo ter tudo dentro do prazo, eu vou me movimentar para ou ter um ou ter outro. Então, se eu acredito que primeiro trabalho, depois lazer, primeiro trabalho, depois blá blá blá, eu vou fazer o quê? Eu vou sempre estar priorizando o trabalho, trabalho, trabalho. Quando eu for ver, eu não tô tendo tempo nem para pensar de fato. Se você tem uma crença de quem se vende quer aparecer, você vai sempre olhar e falar, puxa, eu acho isso legal, eu quero aparecer, então beleza, você vai caminhar nisso. Mas se você acha que tem uma conotação ruim, querer aparecer, dificilmente você vai demonstrar seus resultados. Então o que eu quero dizer é que isso age no seu comportamento, não no seu, né? No nosso comportamento. E como que isso pode afetar a tua liderança? Totalmente, porque você vai ficar sempre preocupado, sempre com crenças, sempre com referências que podem estar te limitando, que podem estar fazendo com que você permaneça no lugar onde você está, não avance, não tenha uma liderança que vai gerar um impacto positivo, que realmente vai ser um líder reconhecido. Por quê? Porque você fica ali, né, parando para pensar e muito preso nessa, eu falo que é igual uma gaiola, né? Como se a gente ficasse ali preso naquela gaiola só com o que a gente conhecesse. Imagina uma pessoa que não tem eletricidade, como a gente falou, né? Ela só conhece aquilo. Você leva um telefone desse, esses que estão aqui assistindo no YouTube, fala pra ela, você pode aprender no YouTube? Ela fala assim, YouTube? Que é isso, né? E pra gente é tão natural, é tão normal. Por quê? Porque a gente acabou tendo referências de que a internet é algo bom, né? Que a gente utiliza, que a gente consegue. Então, o que eu queria pensar, que vocês pudessem pensar é que o modelo de vocês está totalmente alinhado ao que vocês acreditam. E se você acredita que primeiro trabalho, que ou é uma coisa ou é outra, ou que quem se vende quer aparecer, com certeza você vai ficar estagnado no ponto onde você tá da sua carreira. Por isso que eu quero te estimular a fazer o quê? Né? Agora a gente vai olhar um pouquinho para o que a gente então, a partir desse cenário, ou destes cenários, o que é possível da gente fazer então? Thaís, se eu tenho essas crenças, e aí? Tô travado, tô estagnado, a gente precisa criar novas referências. Então, é a forma que você vai construir novas crenças, que vai reordenar essas novas crenças. Vou dar um exemplo para vocês. A Nath, uma pessoa que eu atendi no processo de mentoria, ela via a mãe dela falando muito para ela. Primeiro dever, depois você vai se divertir. Primeiro você vai fazer o dever, depois você vai brincar. O que aconteceu? Ela começou a correlacionar muito isso com o trabalho dela, né? Então ela falou, Thaís, eu cresci tanto com isso que hoje eu não consigo me desconectar. Quando eu tô nos meus momentos de lazer, eu sempre paro pra pensar, cara, ainda tenho alguma coisa pro trabalho. Primeiro é o trabalho. E ela se sente culpada. Olha que louco, né? Mas o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu desconectar essa crença e começar a enxergar que é muito importante que a gente entenda isso, né? Que não é primeiro uma coisa e depois a outra. Olha só, ela começou a substituir isso para uma nova referência, que seria o quê? Cada coisa tem o seu momento adequado. Olha só como que é diferente. Então, cada coisa tem o seu momento adequado. Então, trabalho tem o seu momento adequado. E se ela programou para trabalhar dentro daquele período, é aquele momento adequado. O lazer, a família tem aquele momento adequado. Se você for parar para pensar, você colocar a mão na massa tem o seu momento adequado. Você fazer uma reunião com a tua equipe tem o seu momento adequado. Então, a gente precisa entender que cada coisa tem o seu momento adequado. Então, ela conseguiu construir uma nova referência a partir disso, no momento em que ela foi construindo aos poucos esse novo modelo de pensar.
Outro exemplo é a Ana. A Ana sempre teve dificuldade de conciliar, sabe? Ela sempre teve dificuldade de fazer várias atividades, porque ela começava a não se sentir. Sabe aquela coisa que você tá fazendo, mas você fala assim, meu Deus, parece que não tá bom nada. Então ela sempre teve esse ponto, porque ela sempre acreditava que era ou uma coisa ou outra, ou uma coisa ou outra. Até que ela começou a substituir isso para, cara, beleza, como que eu consigo ter isso e isso? Então ela trocou o ou pelo e, né? Então como que eu consigo, por exemplo, ter uma flexibilidade para poder levar o meu filho na escola dentro do horário que eu precisava, né? Porque o filho entrava num horário diferente, foi o caso dela. Porque para ela era importante isso. Como que eu consigo ter uma equipe altamente engajada e ter todos os nossos indicadores sendo atingidos, sem aquela pressão que tira emocionalmente as pessoas do lugar? Então, quando a gente começa a fazer isso, quando ela começou a fazer isso, a mentalidade dela mesmo começou a se abrir para novas possibilidades. E o Alexandre, ele tinha... Esse exemplo é sensacional, né? Eu queria trazer para vocês que assim, ó, o Alexandre, ele tinha um pai que, quando ele era pequenininho, falava pra ele assim, nossa, mas você é muito arrogante, você precisa parar de ficar querendo aparecer na frente das crianças, né? E você sempre tem que ser o melhor, isso não pode, isso é feio, né? E foi falando isso pra ele ao longo da vida. E aí ele foi ficando uma criança um pouco mais tímida, né? Um pouco menos competitivo e tal. E isso afeta hoje o modelo de liderança dele. Por quê? Porque ele tem pavor de vender os resultados dele. Porque quando ele tá fazendo isso, ele lembra lá do pai dele falando que ele era arrogante. E ele não quer parecer arrogante. E o que ele precisou começar a ressignificar, a traduzir? Ele começou a enxergar que, não, calma aí. Eu não preciso fazer de uma forma arrogante. Como que eu vou fazer isso de uma forma que eu tenha integridade, de uma forma que tenha os meus valores do que eu acredito? E aí ele foi substituindo e ele foi construindo esse novo modelo de pensar e a partir disso começou a vender seus resultados, começou a ser reconhecido como líder, porque ele fazia muito, fazia bastante, mas as pessoas não viam, né, o trabalho dele. Ele acabou sendo convidado, inclusive, a ir para um próximo nível, né? Ele acabou desbloqueando o próximo nível da carreira dele. As pessoas me perguntam muitas vezes assim, Thaís, mas como que eu faço isso? Mas antes de te explicar, deixa eu te falar uma coisa que eu percebo que é um padrão, né? O que é o padrão? A gente tem o hábito de viver no automático. Esse viver no automático faz com que a gente não questione. Essa vida no automático faz com que a gente não questione os nossos pensamentos. Então, essa falta de questionamento dos nossos pensamentos, principalmente dos nossos resultados, faz com que a gente tenha exatamente esse perfil de caramba, tá sempre acontecendo da mesma... as pessoas ficam repetindo, reproduzindo padrões. Tá acontecendo de novo, de novo, de novo. E quando para pra pensar, não vê o quanto que poderia ter feito de diferente, sabe? Quanto que, de repente, mudando a forma de pensar, mudando a mentalidade, olhando para enxergar o que ela acredita sobre aquela determinada coisa, por que ela tá tendo aquele tipo de resultado, a gente simplesmente vai colocando quando não terceirizamos, né? Muitas vezes que os nossos resultados dependem de inúmeros fatores, mas quando, na verdade, esses fatores, eles estão vindo por conta dos nossos pensamentos, das nossas referências e das nossas crenças. E é a tal da que a gente chama, né, da síndrome de Gabriela também. Já ouviram falar? O que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Essa síndrome da Gabriela, não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Olha só, gente, isso já é uma crença, né? Poxa, em pleno 2023, a gente não acreditar que a gente tem essa possibilidade e necessidade e flexibilidade de mudança é quase que uma... Nossa, eu falo que é um desperdício gigante. Por quê? Porque você está em 2023, uma das maiores habilidades de um líder que é altamente valorizado é a adaptabilidade. Então, se você fica ali com aquele pensamento fixo, eu sou assim mesmo, não, porque isso é o meu jeito, não, isso é a minha personalidade, não, porque isso... E a gente, às vezes, né, fala, não, minha personalidade é assim. E a gente meio que acaba justificando muitas coisas por conta de personalidade, por conta de perfil de comportamento, enfim. O que a gente não percebe é que, se a gente não se questionar, não sair desse automático, dificilmente a gente vai construir novas referências, dificilmente. E aí a gente precisa assumir com essa síndrome de Gabriela, porque quando a gente olha para essas competências que a gente precisa desenvolver para o mercado, para as empresas, a gente olha o que tem acontecido com eu não sei a empresa que você está trabalhando, mas em todas as nossas empresas, em todas as empresas que a gente atua, tudo muda muito rápido, tudo tem mudado muito rápido. Então, imagina a gente ficar assim, não, mas a empresa é assim, ela vai ficar assim, é assim que ela sempre ficou. Isso acaba atrapalhando e limitando a gente de avançar. Então, se você tem alguma crença que você está percebendo que não está te levando para onde você gostaria, você não pode ficar nesse automático, você precisa começar a questionar. E um dos grandes erros é que as pessoas, elas vivem nesse automático.
elas não param para pensar, elas não param para se questionar. E aí, o que acontece? Acaba perdendo muita oportunidade. Por quê? Porque não consegue enxergar de fato. Às vezes a gente está estagnado, a gente está sobrecarregado por conta do que a gente acredita, por conta de crenças que a gente tem, né? O exemplo do Alexandre que eu dei para vocês, ele não demonstrava os resultados dele, ele ficava ali parado e emocionalmente ainda isso afetava ele, porque ele via várias pessoas que, poxa, às vezes eram pares dele crescendo e ele não, porque ele tinha uma crença de que se ele fizesse a demonstração dos resultados dele, ele seria arrogante. Foi só ele mudar a forma, o que ele estava acreditando, como que ele enxergava. Primeiro, ele precisou entender que aquilo ali era uma crença que limitava ele. E depois ele começou a construir uma crença que realmente faria com que ele tivesse uma direção alinhada com o objetivo dele, que era desbloquear o próximo nível na carreira dele. Então, quando a gente começa a enxergar isso, a gente percebe o quão nocivo é quando a gente vive no automático, que é um dos grandes erros que acabam deixando a gente no patamar onde a gente está, que acabam deixando a gente no nível e no modelo de liderança que a gente vive. E antes de eu falar para vocês, olha, então, será que vale a pena eu criar novas referências ou não? Né? Como que eu sei, Thaís, que eu preciso criar novas referências ou não? Tem algo que a gente diz que fala sempre a verdade, que é o teu resultado. Então, o teu resultado tá bom? Tá do jeito que você gostaria? Então, tá tudo certo. Agora, se tem alguma coisa que tá divergente do que você gostaria, realmente olha pro teu resultado, olha pro que você tá colhendo, se você tá se sentindo sobrecarregado, se você percebe que você não tá conseguindo conciliar as coisas, se você percebe que, poxa, você sempre tá colocando o trabalho em primeiro lugar, que você não tá conseguindo demonstrar os seus resultados, por exemplo, você com certeza sabe que isso tá gerando um impacto na tua carreira. E como que isso tá se refletindo? Olha pro teu resultado. Será que é hora de mudar ou não? Essa resposta, ela vai vir. Eu tô tendo o resultado exatamente como eu gostaria ou não? Porque às vezes a gente fala, até tô assim, mas não. Tá ou não tá? Esse é o ponto. Se não tá, é hora de construir novas referências. É hora de vir aqui e traduzir isso para referências novas, algo que vai te deixar numa direção muito mais alinhada com o que você deseja. E para que você possa avançar e desbloquear, né, os próximos níveis da tua carreira, que você possa ser um líder realmente que consegue ter um reconhecimento, né? Seja financeiro, reconhecimento da tua equipe, reconhecimento dos teus pares, enfim, seja uma pessoa que consiga ser relevante ali pro meio, eu queria que você começasse a substituir, né? Se você tem alguma dessas crenças, comece a pensar, né? Poxa, trabalho, né? E descanso, né? Para que você consiga ter essa conciliação, né? Que você consiga de fato começar a vender os teus resultados de uma forma íntegra. E para isso você vai precisar fazer o quê? Como foram os ambientes que criaram na gente aquelas referências, a gente precisa se conectar com novos ambientes. Eu chamo de novos ambientes, lugares mesmo, memórias, pessoas, propriamente internet aqui nas redes. Então, se você, por exemplo, quer ter, por exemplo, uma conotação de um trabalho mais equilibrado em termos de tempo, né, de vida, de você poder se cuidar, você viva em ambientes que tenham pessoas que estão valorizando isso. Né? Porque se você ficar em ambientes que tenham pessoas, por exemplo, que estão valorizando que o trabalho muito, muito, muito é maravilhoso, e aí? Você vai achar ótimo também, porque essas pessoas elas só estão reforçando uma crença que acaba te deixando estagnado. Então construa novos ambientes, comece a acessar ambientes diferentes, de pessoas que conseguem fazer não só ou, mas sim e, que conseguem ter uma qualidade de vida mais integral. Comece a se conectar com pessoas que se vendem bem de forma íntegra, porque daí você vai começar a ter novas referências sobre algo que você talvez lá atrás tinha uma mentalidade diferente, um pensamento diferente. Esse vídeo é um vídeo fez sentido pra você, então começa, já implementa, já dá esse passo. E esse vídeo é um vídeo de uma série maravilhosa que a gente tá trazendo aqui do líder realmente que quer se tornar parecido, do líder que quer desbloquear o próximo nível da carreira, mas tudo isso, gente, com equilíbrio emocional. Então, se você quer aprofundar nesses conceitos, entender e ir desbloqueando ainda mais, fica ligado que nos próximos vídeos a gente ainda vai trazer mais profundidade e mais assertividade para que você possa avançar com muita assertividade aí no teu processo de carreira e com uma liderança que vai ser muito reconhecida, deixando uma marca incrível aí na vida das pessoas, na empresa e na tua própria carreira.